E Palmeiras e Santos, jogo lá no Nubank Park, que a gente já falou aqui, né? Clássico paulista. Aliás, são 3 clássicos regionais, estaduais, nas quartas da Copa do Brasil e apenas um Rio-Bahia, né? Que é o jogo que a gente vai falar agora, exatamente do duelo entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia. Vamos então retrospecto, não é isso, Andrei? Vamos então ao retrospecto das equipes na Copa do Brasil, aí os confrontos históricos, né? De cima para baixo, Vamos lá, Vitória, 10 anos, né? Vasco 0, Vitória 0, Vasco 1, passou Vitória aí, né? Copa do Brasil 1989, 2010, a gente teve aí... É de 2009 antes. 2009, né? Tá 4-0 o Vasco classifica. O Vasco classificou. E 2010 o Vitória se classificou. Vitória se classificou, e 2017 também. E 2017, que foi a última vez que eles se cruzaram na terceira fase, né? Quem passou foi o rubro-negro baiano. Em 2010 o Vitória vai para a final, não é isso? Contra o Santos? E perde a final, não é isso? Se eu não me engano, honestamente, isso. Eu não me recordo. É equilíbrio, né? A gente está vendo, então, equilíbrio aí nesse confronto, não é né? Que a competição mais democrática? Porque é um espaçamento muito grande, né, dos confrontos também. 10 anos de diferença pro outro. Não resta dúvida que há realmente um abismo aí em termos de tempo, né? Então a gente vai para o nosso segundo tema, né? Atacar ou segurar, meu amigo. É o dilema do Vasco hoje, porque abrir vantagem na ida é obrigação ou o empate já é uma estratégia segura para o Vasco, né? Tem um jogo da volta. Cássio Souza. Eu não creio que seja obrigação, não. Inclusive, eu acho que a melhor estratégia para o Vasco nesse jogo é um confronto de trocação. Porque são duas equipes muito semelhantes, né? Apesar da diferença na tabela do Brasileirão ser até um pouquinho, uns 5 pontos de diferença um para o outro. Mas a verdade é que são duas equipes hoje, em realidade, bem parecidas, né? A sorte do Vasco, inclusive, é que o Vitória não venceu nenhum time da Série A fora de casa. Então, assim, o Vitória é leão no Barradão, né? Leão em casa, mas, assim... fora de casa não está sendo um adversário tão forte. Então o Vasco pode construir um resultado em cima disso. Mas são duas equipes extremamente equivalentes. Eu achava que Atlético Mineiro e Cruzeiro era o jogo mais equilibrado por ser um clássico, e também pelo perfil do jogo, ser um jogo mais de porradaria do que bola jogada. Foi assim mesmo, né? E foi assim mesmo. Mas eu acredito que Vasco e Vitória é o jogo mais equilibrado dentre todos que a gente tem. E, portanto, eu acho que a estratégia principal do Vasco vai ter que ser mesmo a trocação. Ele não vai conseguir nem se segurar, porque ele é um time que tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E o pior ataque também. Eu acho assim, que se o Vasco não vencer no Rio, cai na Bahia. É complicado. A história do Vitória esse ano, jogando em casa, é assustadora. Encurralou todos os adversários. Aliás, o Flamengo caiu lá e poderia ter caído qualquer outra equipe neste ano que enfrentou o Vitória em casa. O Barradão tem sido realmente uma armadilha, uma fortaleza para o Vitória, que é um time que, aliás, está sendo bem treinado. O Jair Ventura voltou a fazer um trabalho bom, né, como treinador depois de muitos anos. Ele estava lá batendo em muitos times, mas desde o ano passado no Vitória tem feito um trabalho bem regular. Então, acho que o Vasco tem que ir para cima hoje, sim, senhor. Tem que construir a vantagem, porque viajar para Salvador na semana que vem, né, o jogo da volta, com uma desvantagem, com empate, não sei se sai vivo lá de Salvador, na Boa Terra, nesse confronto de quarta de final, Daito. Eu acho que o Vasco precisa. Se você pegar os números do Vasco, do ataque do Vasco contra o Palmeiras, o Vasco teve mais chances de finalizar o jogo. Jogo de domingo, né, Brasileirão? Jogo de domingo pelo Brasileirão. O Vasco chega ao ataque, mas não conclui o ataque. São números que podem ser levados em consideração. Eu tenho uma zaga deficitária, que não resolve. Eu tenho um ataque que promete, mas não cumpre. E se ele não resolver hoje em São Januário, ele pode ter certeza que em Salvador ele perde. Até porque o Vitória, às vezes, tem rompantes de visitante indigesto. Muito e vai raro. Que... Não ganhou nenhum, E né? que... Vai que... Eu estou falando de Copa do Pode Brasil. quebrar esse jejum. Não, mas ele hoje. não ganhou de nenhum time. Pode Nem do quebrar Flamengo ele isso, ganhou. né? Por Eu só acho uma coisa. O Vasco tem que ir para frente, tem que ir para cima, tem. Agora tem que ter responsabilidade tática. Não adianta. Ir para cima do Vitória cegamente, toma um contra-ataque e acaba, a Contra o Copa do Brasil Palmeiras, acaba hoje. pro Vasco. Contra o Palmeiras foram 41
41 jogadas na área do Palmeiras e nenhuma finalizada. Então, aliás, É o grande problema do Vasco, Vasco, é colocar a bola na rede, O né? Vasco é o time que mais finaliza na Série A. É o segundo time, E ele é o inclusive. pior ataque. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Recentemente levantaram esses dados e eu fiquei chocado. Eu concordo, o Vasco tem que atacar. Até porque o Vasco ele tem resolvido muitos dos problemas táticos dessa equipe. E o ataque, até por causa desse número, eu acho que está em franca evolução. Hoje o Vasco é o segundo clube do Campeonato Brasileiro que mais chuta ao gol. E a defesa do Vasco ela tem melhorado muito, só que o problema é o seguinte, é uma defesa que não permite o adversário criar, só que nas poucas criações do adversário é gol. Então o adversário ele precisa chegar 2, 3 vezes para fazer 2, 3 gols. Esse que é o problema do Vasco. Enquanto que no ataque finaliza 40 não só contra o Palmeiras. Tem sido assim a temporada inteira. Tanto é que o Spinelli, ele é um dos atacantes com o pior aproveitamento de chute ao gol no Campeonato Brasileiro. Então, o que a gente pode concluir disso? Você sabe quem é o matador do Vasco hoje? Quem está tentando mais finalizar pelo Vasco? É quem? Thiago Mendes. Pois é. E fez gol, E é né? um cara Ele é o de dono meio do de time, campo. Ele é mais do que isso, ele é o dono do time. Não, é um cara do meio de campo, mas que não é um cara que é goleador. Para você ver o tanto de dificuldade que o Vasco tem, que está apostando num volante para ser o artilheiro do time. Assumindo as rédeas, porque não tem ninguém para colocar a bola na Uma rede. verdade seja dita que o Vasco melhorou desde a chegada do Pedro Emanuel. Inclusive, isso é um problema para Só os não jogadores. ganhou no Campeonato Brasileiro ainda, né? Mas assim, melhorou com a chegada do Pedro Emanuel, mas só a chegada dele, o que teve de ruim para o Vasco foi que ele expôs os jogadores, né? Porque o problema não está sendo tático. O problema não está sendo a montagem tática, a gente viu o que o Vasco quer fazer em campo. O problema está sendo finalização, características individuais. Então a chegada dele expõe os jogadores como os Spinelli da vida, como os Nuno Moreiras, quando entra, também Quem não está entrou fazendo foi o grande Colídio, né? Jogou de Colídio, atacante mas o agora, Colídio chegou né? agora, enfim. O próprio Léo Jardim, gente, quando a gente fala que a defesa do Vasco tem melhorado e tem permitido menos Mas aí- a criação do adversário. Mas no pouco que permite, sai gol. O Léo Jardim, que tanto salvou o Vasco nas últimas temporadas, tem cometido erros cratos. E a torcida do Vasco chega na cobrança mais exacerbada para ele, porque dizem aí, não é um dado oficial, não é uma informação oficial, porque não divulgaram isso, que ele é o goleiro que recebe o maior salário em todos entre os goleiros da Série A. Então a torcida do Vasco já tem essa pegada diferente para ele, além do que ele também fez na final da Copa do Brasil, então tá com E é um bom remorsos, goleiro, né? É um ótimo goleiro, ainda mais pra história recente Mas do o Vasco. problema do Vasco mesmo hoje é a questão individual. A questão individual passa muito, porque o treinador está lá, a tática está posta, tudo está feito. Os jogadores não estão conseguindo fazer porque são jogadores ruins. Às vezes a gente tenta dar muito, enrolar, voltar, não, vamos falar disso, falar daquilo. Alguns jogadores do teu time só são ruins, chefe. E aí, vida que segue. Vamos ver se a gente, depois no ano que vem, o Vasco vende, contrata um boneco melhorzinho, mas nesse ano os jogadores são ruins. Tem que Ainda se mais no virar com o que ataque. tem. Ainda mais no ataque. Principalmente no O ataque. melhor jogador deles era o Bremer, né? E aí se machucou. Eu gosto muito do Thiago Mendes. Acho que ele tem carregado o time nas costas, inclusive. Daito Meirelles, recadinho aí nosso, né? É verdade, Francisco. Vamos falar de um parceiro, a Faculdade de Apucarana. Fique atento. Comece hoje mesmo.